Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like. How many knows this song? I will praise Him, I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His sin. Let's sing it now. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His. Denies word, denies baptism, denies power, denies signs. Eles negaram sua palavra, negaram seu batismo, negaram seu poder, negaram seus sinais. And with a creed or tradition, again of wearing turnaround collars and everything. E credos ou tradição, usando outra vez colarinhos redondos e tudo mais, fazendo para si mesmos credos e assim sucessivamente. Making themselves creeds and so forth. They're trying to, upon good works. Eles estão tentando com boas obras. They wasn't ordained to life to begin with. E para começar, eles não foram ordenados pelo que é vivo. They had nothing to believe with. Eles não tinham nada com que crer. He that knows me knows my Father. Aquele que me conhece, conhece a meu Pai. Father has sent me, so send I you. Como o Pai me enviou, eu também vos enviarei. Sent Jesus when in Jesus. And O Deus que havia enviado a Jesus estava com Jesus. sends you goes in you. E o Jesus que te envia vai em você. With the need of works that I do shall he do also. Go ye into all the world. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Ide por todo o mundo.
and preach the gospel to every creature. E pregai o evangelho a toda criatura, Yellow, white, brown, whatever he might be. negro, amarelo, branco, moreno, seja o que ele for. Signs shall follow them that believe. Wherefore, all the world and every creature. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Para quem? Para todo mundo e para toda criatura. A little Baptist minister not long ago in Tucson came to me and said, Brother Branham, here's your trouble. You're trying to make this an apostolic age. Um pequeno ministro batista, não muito tempo em Tucson, veio a mim e disse: Irmão Branham, aqui está o seu problema. Você está tentando fazer com que esta era seja uma era apostólica. He said there is no such a thing as apostolic age today. Ele disse: não há tal coisa como uma era apostólica hoje. It's over. I A era apostólica terminou. said it is. I didn't know it. Eu disse: é mesmo? Eu não sabia disto. Well, it is. I said, you sure? He said, Então eu disse: bem, é isto. sure. He said, all right. I said, Eu disse: você tem certeza? so we said that was for the apostles. Ele disse: claro, que tenho certeza. Ele disse: está bem. Eu disse: como você pensa que já terminou? Disse: aquilo foi para os apóstolos. Peter said on the day of Pentecost, do you believe his word? Yes, sir. E eu disse: Pedro disse no dia do Pentecostes: crê você em sua palavra? Sim, Senhor. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra, uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem. Se nós nos ocuparmos somente com as mensagens em relação ao fim dos tempos, a outro mundo, a outra etapa da vida, né? A vida eterna, nós às vezes nos descuidamos desta aqui. E se nós ocuparmos somente com essas aqui, nós podemos nos descuidar daquela de lá. De forma que é bom que o púlpito seja sempre misto em mensagens, né? E venha sempre aquela mensagem que fala também das últimas coisas, que fala do juízo, que fala do fim, que fala do outro lado. Como aquele irmão de cor, né? O irmão Branham disse que ele entrou com aquele palitozão, aquela calça frouxa, e disse: eu fiquei com dó dele quando ele entrou. Mas depois eu fiquei com dó de mim. Fiquei com dó de mim. Porque ele disse, a plataforma ficou pequena para ele. E ele disse: vocês têm falado muito do que Jesus tem feito aqui na terra. E eu agora vou vos falar do que ele tem feito lá em cima. E eu dou graças a Deus porque
vamos dizer, nesse restaurante aqui, tem todo tipo de comida, né? Todos os pratos. Para a gente que procura ter mais um cuidado na alimentação, sabe quando entra num restaurante que tem variedades, tem aquele tipo rodízio lá dentro, não é rodízio daquele rodízio do Motávio, não, né? Carne de porco e lombinho de porco e mandioca e galeto. É o rodízio de balcão, né? De verduras, legumes. Então ali você vai lá, você pode até dissociar a comida se quiser, não é? É muito bom mesmo. Então tem uma outra coisa que compete a mim. Agora, o profeta disse, você está construindo a igreja. E mesmo que você soubesse que Jesus viria no outro dia de manhã, continuaria trabalhando. Continue trabalhando. Colocando o tijolo, não? Nós não sabemos se haverá mais tempo dessas crianças se tornarem adultas, crescerem. Mas devemos alimentá-las e instruí-las como se elas fossem viver 100 anos de idade, 120, 130, 150, né? Mas parte daqui é o negócio. Nós tínhamos que entrar na mensagem, as 3 classes de crentes, a Escritura é São João 6, né? Mas vamos começar por aqui, se der tempo nós chegaremos lá. Por que os diáconos têm que ser mais rigorosos com as pessoas necessitadas que têm familiares, sendo que elas são realmente necessitadas? Isto é a ordem da igreja. A ordem da igreja, ela é estabelecida na Bíblia desde o Velho Testamento também. Porque eu tenho que explicar isso para os irmãos, que a igreja ajudar uma viúva com filhinhos pequenos ou sem filhos é uma coisa. Prestem bem atenção. Ajudar uma viúva indefesa é uma coisa. Agora, a igreja inscreve uma viúva. Ela tem lá 2 filhinhos, eles estão com 4, 5 anos de idade. Tudo bem, ela precisa, as crianças precisam, então são órfãos e viúva. Acontece que você tem que entender que esses meninos vão crescendo, comendo à custa da igreja. Esse termo, à custa, ele não é humilhante. Comendo da graça, vamos dizer. Você está comendo à custa de seu pai, à custa de sua mãe, à custa de seu marido. O termo aí não é para ser humilhante, humilhar a pessoa. Você é beneficiada, comendo do seu benefício, do benefício que a igreja dá. E ele vai crescendo, eles vão crescendo. E sempre assim, você nota logo a tendência da pessoa ser trabalhadeira ou não. Você notou que esse menino tem hábito de mamar a língua, chupar a fralda da camisa, todo tempo ali, mamar dedo, sem ofender ninguém, mascando a coisa da coberta. Eu falo porque a fralda da minha estragava tudo. Tinha uns cobertores de algodão que eu gostava demais deles, que eles têm a beirada mais grossa. Gente, não vai ser boa personalidade. Começando a ser preguiçoso. Começa por aí. Envolve, vai estudar. O livro está lá. De repente está. Aquilo, eu já ouvi a respeito disso.
Então, essa criança carrega um trauma. Até vem de descendência, de coisa lá, de trauma de família, de pais, coisa. Bom, acho que eu fui gerado num trauma muito terrível, numa circunstância muito difícil. Para começar, a mulher grávida, minha mãe grávida de 2 meses, o marido senta na cama para dormir e cai morto. Começou por aí, né? O trauma. Acho que eu tenho trauma que eu vou cair morto também. Aí depois mais 2 filhas, antes desse menino nascer, perde mais 2 filhas. Viúva, sozinha, pobre. Olha, só pode nascer com alguma influência, não é? Você que está gestante, se entrega ao sentimentalismo, às coisas, se irritando, e etc. Você está dando uma herancinha já para o seu filho lá. Uma herança boa para ele. Não procura ter essa gestação da maneira mais descontraída, mais calma, exercitando, trabalhando, andando, não é? E você vai legar a seu filho, a sua filha, um grande mal. Então, eles já nascem com traumas. Eu estava ouvindo sobre isso. Normalmente eles nascem com hábitos. Hábitos com as coisas, com objetos e coisas agarrados a determinadas coisinhas que não dormem sem elas. E assim por diante. Isso já é sinal de que existe um trauma ali. E na viuvez, a falta do pai ou da mãe, acarreta muitos traumas no lar. E aquela menina já nasce com aquilo, aquele menino já nasce com aquilo. Depois, então, eles vão crescendo, enquanto uns vão mostrando tendência para o trabalho, de acordo com o esforço da mãe, ou que seja do pai, viúvo, ou mesmo do casal, eles vão demonstrando outras coisas diferentes. Mas tem uma coisa que é psicológica, eles sabem, eles podem vadiar o dia inteiro, eles sabem que comem, que em casa tem arroz, tem feijão, tem alguma coisa para eles comerem, e tem a cama para dormir. Isso é psicológico. Isso é natural, eles sabem que tem. Aí é onde a coisa vai ficando difícil para os diáconos. Porque agora eles já cresceram. Quer dizer, as próprias pessoas que receberam e recebem determinadas ajudas da igreja têm que ter a devida autocrítica de que aquilo foi feito quando eles eram crianças, que aquilo não é um benefício que tem que perdurar até, é onde vai então se revertendo de graça para o opróbrio, vai se transformando. Daquilo que no momento foi uma graça, vai invertendo, se transformando em opróbrio. Mas eu creio que no julgamento dos diáconos, eles nunca deixam a pessoa da irmã ou do irmão em falta. Eu não acredito que eles vão tirar o que compete a ela, o que se deve a ela, porque seus filhos são aleivosos. Até no Velho Testamento, um filho normal, que não trabalhasse, ele era levado, os próprios pais levavam ao sacerdote e ele era apedrejado. Porque a pior qualidade que um homem pode sustentar na terra é ser inerte, não trabalhar. Paulo chegou a dizer isso, que notai o tal,
e nem com o tal andais, coisas assim. Isso contava dentro da igreja, porque Paulo escreveu à igreja a respeito deles. Nunca parem nada, nunca se sujeitam a patrões. Os dois lados. Você quer ver coisa difícil? É uma irmã empregar outra irmã. Gente, maior falta de respeito, falta de noção bíblica, de senso, é você entrar no domicílio alheio por circunstâncias de trabalho. É claro que você vai ver roupa suja lá dentro. Você vai conhecer todas as fraquezas daquela família. Depois você vai sair por aí picando aquilo. Agora a irmã fica sabendo que a empregada que chega falando da outra casa para você, ela vai fazer a mesma coisa com você, com a próxima dela. Ela já está dando as referências dela. Quando ela chega, lá a irmã fulana, seus filhos e coisa e tal, etc. Ela já está dando a referência. Ela já está mostrando para você o que ela vai fazer com a sua casa, porque a sua casa também tem roupa suja. Quem não tem roupa suja em casa? Onde elas devem ser lavadas somente em casa. É desumano. É desumano você entrar na parte íntima da família, comer do pão ali, e tudo depois sair maldizendo daquela. Pondo a nudez daquela casa para fora. Mas fique sabendo, você não vai ser abençoado de acordo com as Escrituras. O irmão que faz isso, a irmã que faz isso, não será. Não sujeita, não pode humilhar, não pode... E principalmente quando se trabalha para o irmão. Para o incrédulo é aguentar tudo. Porque eles é preto no branco, pronto. Mas quando se trata de irmão, a pedrinha do irmão dói mais. Tá bem. Então vai trabalhar com descrente. E às vezes é melhor até arrumar um funcionário que não seja crente, que respeite. Porque as circunstâncias vão chegando a esse ponto. Eu não tenho tempo para ler tudo sobre servos, empregadores, empregados, mas o mundo não precisava de Constituição, não, gente. Era só pegar a Bíblia. Gasta uma fortuna com o Congresso aí, com deputado e senador. É só pegar a Bíblia e um rei sentar lá e falar, vamos governar o país com a Bíblia. A Constituição brasileira é a Bíblia. Não sabe mais do que isso. Tem lei trabalhista, tem tudo. Até na hora de colher tem que deixar um restinho lá para os respigadores, os peregrinos pegarem. Tem a reforma agrária, tem tudo direitinho. Na Bíblia tem tudo. Tem a divisão da terra, mas da maneira mais certa, mais conveniente, sem esse espírito comunista, essas coisas, espírito dos revoltados, essas coisas. Então, é custoso trabalhar com o irmão. É difícil ter irmão como empregado e ter irmão como patrão. Porque, por outro lado, há patrão que, por ser irmão, também tem que criar os filhos dele. Só lembra dele. Ele é que tem que crescer. O empresário brasileiro tem um mal no sangue. Ele não quer ver o empregado crescer. Isso vem dos portugueses. Tem duas classes, uma pequena lá embaixo e outra lá em cima. Isso não é democracia. O patrão deve encher os olhos ao ver o seu empregado bem tratado. Não é porque ele estava passando fome lá que você pegou ele na miséria, que por isso então ele tem que pegar, bom, aqui tem 1 quilo, lá ele não tinha nada. Essa é uma mentalidade, gente, é uma mentalidade retrógrada. O país nunca vai para a super civilização com essa mentalidade. Só se queimasse tudo que tem e começasse de novo como a Rússia fez. Isso falando no natural. Você deve encher os olhos ao saber que na hora que você está comendo,
O seu empregado e a família dele também está comendo. Mas parece que o brasileiro tem medo. Ele tem medo. É no comércio, é na construção, é em todo lugar. É feito, não se olha, não se valoriza a mão de obra, o elemento, o indivíduo em si. O indivíduo, a pessoa em si, a mão de obra. Ora, gente, está certo, pedreiro está 7 mil por dia. Mas esse homem, ele é especial. Sem ele exigir, eu vou pagar ele mais. Mas eu não posso, não pode que. Quando você faz isso, você está ganhando. Você não está perdendo. Você está investindo. Mas mudar essa mentalidade brasileira é custoso, porque ela vem lá da colonização. Egocêntrico. Então, por ser cristão, por ser crente, que eu disse para o irmão, mas escuta, irmão, o irmão até é obreiro, de fora, não é daqui. Você acha que ele é obrigado pelo futuro de seus filhos, né? Ele tem que formar seus filhos e tudo. Ele não tem filho, ele não tem futuro, ele não tem nada. Ele tem que ser esse pé de chinela a vida toda para te dar. Não, a mentalidade desenvolvida é outra. É outra, muito diferente. É dar meios. Meios. Agora, por outro lado, com essa mesma mentalidade de escravos, é que o Brasil vive. Ah, isso é do governo mesmo, quebra. Ah, isso é da nação, isso é roubado mesmo. Desperdiça. Ah, isso é do patrão, tem nada a ver. Ah, não, eu trabalhei 1 hora a mais, eu tive que tratar dos porcos. Olha que lei mais besta, mais ridícula. Um homem que mora na roça, ser regido pela lei trabalhista do comércio. Lá ele tem morada, lá ele pode plantar uma mandioca, lá ele pode criar galinha. Agora eu quero ver qual o comerciário que pode criar galinha dentro da loja. Plantar cebola, plantar jiló, ter ovos, ter peixe. Falta de subir gente lá todo dia, fazer uma cadeia de televisão e lá vai esse povo com essas verdades. Isso é que está faltando. Vocês não medem, vocês que trabalham na roça, chega lá, meia dúzia de pé de mandioca no lado, e o que mais? É lei. Vamos embora para o sindicato, vamos embora para o Ministério do Trabalho. É só isso que sabe fazer. É invadir lote na cidade, depois trocar em troca de automóvel velho, de coisas assim, desordenados, depois vai lá invadir outro. Primeira coisa que se associa a um partido revoltado. Não. Isso evita muita coisa. A minha mãe falava para mim assim, minha mãe não rodeava tocar, ela falava assim, quando você criar vergonha nessa cara, você não sai de emprego, você não vai sair do emprego mais. Tá certo que depois eu tomei medo de sair do emprego, mas era qualquer coisinha, dá minhas contas. Dá minhas contas. Tá certo que minha mãe nunca foi cuidada pela igreja. Tá certo? Mas arroz com água e farinha, farinha com água e arroz, sempre tinha, não é? Então, morrer de fome eu não vou mesmo, né? Me dá minhas contas. Mas depois o quadro mudou, a ponto do meu primeiro auxiliar aqui, rodearam um caminhão zero, um Ford zero, comprando arroz em Anápolis, levando para Brasília. Rodearam assim, coçou a cabeça, ele era manco, meio aleijadinho, fez, quer dizer, Deus usou esse caminhão só para te tirar daquele serviço, porque senão você não saía de lá. Esse caminhão não vai dar nada certo. É porque ele te chamou para o ministério, mas você não sai do emprego, você não pode queimar as cangas. Mas foi a profecia mais certa. O caminhão só deu para trás. Até eu entendi
que eu tinha que ir definitivamente com tempo integral para o ministério. Porque antes de estar no ministério com tempo integral, com dízimo, eu já tinha até programa de rádio. Vocês têm que saber disso. Outro dia eu disse para um irmão: você está chorando pelas almas? Sim. Mas chora mesmo, derrama lágrima. Ou você quer um púlpito, não é, irmão? Ah, é. Então faz o seguinte: você vai pregar no púlpito. Ah, é? Então, aí enxugou as lágrimas e tal. Falei: só que é no seu. No meu você não vai pregar, não. Com razão veio me perseguindo aí. E só rodeando aí, querendo arrasar comigo. Tem razão. Mas você vai pregar no seu, porque eu não ganhei púlpito de graça, não. Isso não diminui a nenhum que através da ordem de Deus veio parar nesse púlpito. Não diminui a ninguém, porque eles também têm suas escadas espinhosas para chegarem aqui. Os que Deus predestinou para estarem aqui. Eles também têm. Eles estão oferecendo. Eles não estão ganhando, eles estão oferecendo. Dessa forma, sim. Vocês notam que a coisa seria viável. E dentro do nosso campo, o dia que você criar vergonha na cara, você não sai desse emprego assim só porque o patrão mandou você lavar o vaso, o banheiro. Essa posição não é minha. Eu não ganho para isso. Gente, mas o faxineiro não pôde vir hoje, isso não pode ficar fedendo. Me dá minhas contas. O que é isso? Qual é a empregada, a escriturária, que vê um aperto da hora, fala: não, gente, vamos terminar isso aqui. Não, dona fulana, eu posso sair mais tarde um pouco, eu não vou sair enquanto não terminar isso aqui. Gente, amanhã ela precisa sair mais cedo. Filha, vai virando um membro da família, pegando confiança, compreensão mútua, de um lado e do outro, recíproca. Daí a pouco essa menina não paga remédio, daí a pouco está cheia de roupa, daí a pouco, quer dizer, está comendo do que a família come, a mesa bastada, não é considerada como empregada, é uma secretária, é um membro da família, vai virando um membro da família porque passa a conhecer, sofrer o sistema da família, o bem-estar da família, luta. Por sua vez, esse patrão não quer ver essa menina, essa irmã não quer ver essa moça com o dente podre. E o salário dela não dá. Então, daí a pouco, o mesmo dentista dela é da empregada também. Se esforça, vai indo assim. O dia que casa, sai chorando como uma filha. Há tantos casos, porque nós temos muita coisa dessa para mostrar de barcos que chegam no porto. Exemplos dessa natureza. Moças que sofrem, a moça na casa dos outros sofre demais. Se homem sofre, quanto mais, moça? Com todo o cuidado que tem que ter. E mesmo que seja de parente, sofre demais. Mas o que nós vamos fazer? Pior é lá. Pior é lá. Agora, há empregos que melhor seria você sair de lá correndo. Porque não dá, não é possível, não é? Você sabe o que está acontecendo, você enxerga, não precisa ser profeta, não precisa nada, então você tem que sair de lá correndo, isso seja outra coisa, não é? Então, se o rapaz não trabalhava e era aleivoso, tinha que morrer apedrejado, não é o caso da... Ali é um exemplo dado pelo próprio irmão Branham. Paulo depois, ele disse: quem não trabalha não come. Trabalha-se muito com o corpo, mas não com a cabeça. Bom, isso já é outro fator, eu não vou entrar nele. De pessoas que trabalham demais, são trabalhadeiras, mas assim, tudo que ganha desaparece. Elas não têm assim uma capacidade
de concentração das coisas, de harmonizar as coisas, de administrar as coisas. Então, às vezes, é onde o papel da mulher, sem ferir as Escrituras, ajuda muito. Hoje, inegavelmente, ela que por um lado é uma desgraça, ela é uma bênção também. É uma bênção. Quando ela é uma bênção mesmo. Então, tem que haver administração. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz. Eu fiz, é claro, posso dizer no tempo da minha ignorância. Eu dei uma casa aqui, herdade do meu pai, que ele deixou em Trindade, depois minha mãe converteu para cá. Aqui a 300 metros de onde é a rodoviária hoje, em troca de um DeSoto, um caminhão velho sem freio. Aquilo era só para mim não progredir. Essa doença, esse espírito de caminhão que caiu em mim, era só para mim não abrir os olhos para um outro lado que estava assim, ó, na minha mão. Foi só isso, eu entendo. Hoje eu dou graças por tudo. Mas também para dar exemplo. Você quer fazer uma burrada que você nunca vai esquecer na sua vida? Dá um imóvel, vende um imóvel para comprar carro. Ou deixa de comprar um imóvel, com a economia que você fez, continua pagando aluguel, morando em casa dos outros, no terreno dos outros. Deixa de comprar e compra carro. Põe na cabeça, desde criança, que o que se pode ter hoje o jardim, vamos dizer Jardim Presidente, né? Tiradentes. Está lá. Mas daqui uns dias, gente, vamos dar um pouquinho. Quem que sabe aqui onde é a Vila Esperança? Quem que sabe? Bom, 99% não sabe onde é. De certo está fora do mapa. Né? Mas o doutor Sebastião Veras mora lá, você já pensou? E aquilo lá, quando estourou, aquele formigueiro lá, meu Deus, quem que ia morar lá? Eu passei muitas vezes aqui onde a irmã Anita mora, passei muitas vezes aí, no Cerrado, podia caçar perdiz, esperar catingueiro. E quem morava aqui, fala assim, mora lá de trás do horto, lá no Oco do Mundo, para lá do horto, ali, falaram no Cruzeiro, Praça do Cruzeiro, meu Deus do céu, misericórdia. Tadinho do irmão, está morando lá na Macambira. Tadinho da irmã, está morando lá na Macambira, para lá da Praça do Cruzeiro. É uns 10 minutos de bicicleta daqui lá. É assim hoje ainda, acordem. Hoje está longe. Longe é muito relativo. Vai viver um pouco em São Paulo, que você chega aqui e fala, o Tiradentes está dentro de casa. Eu tenho que ocupar tempo com isso. Eu sinto dirigido, não tenho nenhuma reprovação por causa disso. Eu sei que a outra parte está bem cuidada, não é? Agora, importa, na verdade, é que você vai no rápido, tudo bem. Mas você pode amenizar um pouco as coisas aqui, enquanto o rápido não chega. Pode sim. Então, quem tem, olha, cada pessoa que ora, ela adquire um barraquinho. Pessoa que ora, ela adquire um barraquinho. Pode levar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas ela vai ter a casinha dela. Ela planta lá um pé de tomate na terra dela para ver que gosto tem. Ele é muito mais gostoso do que plantado na terra dos outros, no quintal dela. Um ovo que cai dentro do seu quintal, ele é muito mais gostoso. Uma galinha com arroz, você come.
Porque daí só pensa em porco. Já pensou lá um porquinho no canto do quintal, engordado de lavagem, coitado? Um montão de Thalita pensando em outras coisas por ali também. Cebolinha, coitado, né? Mas é bom, não é? Só tem essa experiência, não tem? Irmãos. Vocês não vão pensar, não. As pessoas mais felizes são pessoas que têm quintais. Não é apartamento, não. Que tem quintais, que tem galinhas no terreiro. Agora, cachorrada não, tem dó. Tem dó. Tem gente que tem 2, 3 cachorros e não tem uma galinha. Tem 3 micos, 4 macacos, 3 passos pretos, essa coiseira toda. Mas tudo isso faz a festa, né, irmão Vicente? Faz a orquestra, né? A orquestra da manhã. Tem gente que tem até perdiz no quintal. Jaó, piano. Você já pensou? Não faltando ainda as bênçãos de Deus, Deus manda cedo, logo cedo, uma fogo pagou lá. Né? Fogo pagou. Mas mesmo assim, irmãos, nós temos que tratar dessas coisas rudimentares. Agora que em relação à escolha de pessoas para diáconos, isso aí está muito bem esclarecido. A pessoa para o diaconato é necessário que tenha 2 irmãos. É necessário que haja 2 irmãos que enxerguem um pouquinho mais. Míope não pode. Porque nem todos são obrigados a enxergar as mesmas coisas. Em relação à família, em relação a determinada ordem na vida, na conduta, para apresentá-lo, indicá-lo, e não quer dizer que essa indicação tem que ser obrigatoriamente atendida. Porque nós não temos aqui um quartel político, né? E uma das características imprescindíveis é homens que não tenham dificuldades, entre aspas. O homem que tem dificuldade com isso, estou em dificuldade com o irmão, dificuldade com o diácono, dificuldade com o vizinho, irmão, dificuldade porque o irmão passou no ponto de ônibus, ele estava lá com a família, passou de carro sozinho, não levou. Ficou em dificuldade com o irmão. Ficou em dificuldade com o irmão porque o irmão não cumprimentou ele. Ficou em dificuldade com o irmão porque o irmão tomou o empregado dele. O empregado dele saiu para trabalhar com o do irmão. Ficou em dificuldade com o pastor, por isso, por aquilo. Ficou em dificuldade com isso, com aquilo. Ora, pois se esse homem vai trabalhar todos os dias com pessoas que têm dificuldades, agora chega lá, não, eu estou com dificuldade. Não dá. Não dá. Aí ele mesmo já disse, não, eu não sirvo para isso. Eu tenho tudo, mas eu não consigo deixar de murmurar. Eu não consigo deixar, porque essa dificuldade, ela causa uma murmuração. Então eu não consigo. Gente, eu não quero dizer que porque fazemos determinadas coisas, nós não vamos no rapto. Eu sei perfeitamente que a coisa que mais irritou a Deus no deserto foi a murmuração. Murmuração, olha, você sabe o que significa isso. A Bíblia dá exemplo, o que eu vou fazer? Salomão fala, mas viva com uma mulher que nunca tem nada para agradecer, só para murmurar. Aí você sente um pouquinho, 1/1000 do que Deus sente em relação à murmuração. Porque Ele está dando tudo. Agora, se Ele te deixa numa seca, se Ele te deixa ir para a arena, você murmura. Então ninguém mais tinha razão de murmurar do que Marta e Maria. Porque Jesus não foi atender a oração delas. E Lázaro estava morto. Mas elas não murmuraram. Então, vocês fiquem sabendo
que pessoas que murmuram, que entram em dificuldade, não servem, não devem aceitar isso. Elas vão aceitar para a morte e não para a vida. E que as esposas, os familiares também, não compreendem a grandeza disso. A sustentação de um posto como esse. Então aí, não deve ser chamado, não deve se oferecer. Acho que está bem respondido. Nós temos ainda 25 minutos, e dá para pegar um pouco da mensagem Três Classes de Crentes. Por norma, vamos ler novamente aqueles mesmos versículos em São João, capítulo 6. A partir do verso 53. Não importa quantas vezes nós vamos ler. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças, porque podemos aprender estas coisas. Quase que lembrando daquilo que Paulo disse: tu que ensinas aos outros, não te ensinas a si mesmo. Mas ele estava falando a quem obrigava pela lei, instruía pela força da lei. O pregador da graça não está enquadrado ali, literalmente enquadrado ali, bem entendido, senhor. Porque ele não é o pregador da lei. Ele não é aquele que, se achar o irmão naquela condição contrária, ele vai apedrejá-lo, vai matá-lo. O quadro me vem agora como uma grande resposta para a minha vida. E eu creio que para quase todos os pregadores na terra. Isso seria uma resposta profética que veio agora. Em nome de Jesus Cristo, ajuda a tua igreja. Enquanto há tempo, ninguém pensa que essa criancinha não precisa de determinados cuidados, precauções. Ninguém pensa. Todo mundo pensa que sim. Em nome de Jesus Cristo, abençoa e guarda o teu povo na palavra do ensinamento, no gozo do Espírito, na saúde do alto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentarmos. Vamos ver aqui pelo irmão Branham a mensagem Três Classes de Crentes. Aqui tem um tópico que dá um parágrafo que dá um tópico para a pregação de ceia. Vocês que são pregadores. É o parágrafo 6. Nós estamos tão agradecidos de ver aquela grande, imensa pilha de roupa molhada ali, aquela roupa de batismo, não é? Sabendo que a sepultura tem se aberto e que o pecado
do velho homem tem se enterrado para muitos deles. Aí então você vê que é o símbolo da água se abrindo, a pessoa sendo mergulhada ali, imergida, não é? Então ela foi sepultada e levantou-se de novo. Quer dizer que é um tipo. Isso não quer dizer que o pecado, a água lava pecado. E Pedro depois, então, vocês que ensinam têm que aprender a guardar isso. Depois Pedro vem e ensina que isso é para uma boa consciência. Não é? E ele continua dizendo: eu te agradeço por isto, Pai, e que eles possam andar em novidade de vida o resto de seus dias, através do nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Então, aí está uma característica, aliás, um tópico, não é? Perfeito para mostrar o que é o batismo para as pessoas, o porquê do batismo e para que o batismo. Agora, no parágrafo 9, essa parece que é mais de aplicação rudimentar. Ela é do dia a dia também. Minha mãe costumava me dizer: não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo, porque você não sabe o que o amanhã lhe reserva. Mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Esta é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. Pois bem, é um conhecimento fundamental. Porque, na verdade, há muitas coisas que você não deve fazer na mesma hora. Se você deixasse passar uma noite, dizer: não, amanhã eu te dou a resposta, semana que entra eu te dou a resposta, ou daqui um mês eu te dou a resposta, você pode estar perdendo uma coisa boa, mas pode também estar se livrando de uma coisa muito má que viria sobre sua vida. Aliás, cada coisa que você vai fazer, que você principalmente sabe que não está certo, se você deixar passar uma noite, possivelmente você não fará aquilo. Decisões que não devem ser tomadas precipitadamente. Mas mesmo na vida material, na vida normal, no comércio até, você chegou, está procurando, o pastor Vanderlei diz assim: o mineiro anda Belo Horizonte todinha, a mineira anda Belo Horizonte todinha para comprar um metro de chita. É expressão, né? Elas andam e investigam onde é que compra mais barato e não compra na primeira loja que chega. Mas já tem acontecido o fato de você não comprar na primeira loja e ter sido ela exatamente a que tinha o preço mais baixo. Aí você vai andar todas, anotado, é aquela primeira lá está ganhando. Aí quando você chega lá, acabou. Só tinha aquela. Então é uma perspicácia muito grande. Há pesquisadores que pedem reserva. Da sua jacosadinha, ele pede reserva da peça, coisa e tal. Mas daqui uma hora eu te telefono, ou daqui uma hora eu volto. E assim por diante. Eu não estou dando aula de marketing, né, de mercado aqui, não é? Mas daqui uma hora eu volto, daqui 2 horas eu volto, e às vezes segura a peça, né? Porque nesse comércio nós temos encontrado peças de coisas de diferenças enormes, mas enormes, de diferença de uma loja para outra, que daria para comprar 3 peças daquela, 3 unidades daquela. A diferença é tão grande. Hoje nem tanto. Mais uns dias atrás, às vezes o estoque fica velho na prateleira e a pessoa dá por coisa encostada
e coisa assim. Então você tem que ter uma noção geral do que você está fazendo. Agora, em relação a isso aqui, não. Eu creio que isso se aplica mais naquilo que se deve que implica o nosso destino eterno. Aí, então, vem os dois lados. Não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Quer dizer, para começar, o termo já diz o que pode. Então, pode ser feito hoje. Pode. O pode aí, para mim, nesse caso aqui, ele tem assim, ele abrange os amplos sentidos da coisa. Ele quer dizer, esse pode aqui quer dizer deve ser feito, é recomendável, é urgente, é necessário e pode ser feito hoje, é indicado. O negócio é este. Então, esse, sim, não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Aí você examina em relação à parte espiritual e vê o que você estaria deixando para amanhã, o que pode e deve ser feito hoje. O irmão Branham disse que nós estamos adiando a vida vivida sempre para amanhã. E quem é que levanta a mão aqui afirmando que não está? Ele diz, nós estamos adiando ao Espírito Santo sempre para amanhã. Mais tarde eu vou mudar. Não, agora sim, eu vou acertar esses detalhes aqui, essas coisinhas. Quarta-feira eu vou voltar para a igreja. Na próxima comunhão eu volto. Aí corre até a notícia, dá até notícia para a família, para irmãos. Olha, e já mandaram até recado para mim. Fala para o pastor que quarta-feira eu vou voltar. E alguns deles nunca mais. A quarta-feira não chegou. Esse é um exemplo apenas. Não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo porque você não sabe o que amanhã lhe reserva. Mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Esta é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. Fica esse aqui, do batismo, vocês se conscientizando. Para conscientizar, isso é um parágrafo bom para se conscientizar, novos batizantes, para evangelizar, para ter consciência acerca do batismo. Agora vem, não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Se eu não estivesse numa certa dependência, de que eu não sei explicar, não sei como falar dela, eu teria que fazer isso hoje, agora, teria que ser agora. Agora você não sei. Por que você não faz? Gracioso Pai Celestial, enquanto nos colocamos aqui diante deste diácono esta noite, e verdadeiramente um excelente ofício ele ocupa, pois um diácono deve ser achado irrepreensível, marido de uma mulher, controlando bem a sua família, pois se ele não sabe como controlar a sua família, como pode ele controlar a casa de Deus? E nós te agradecemos que este irmão tenha cumprido essas qualificações, e nós achamos nele o Espírito de Deus. Esse é o parágrafo 13, vocês que estão anotando.
Também nosso tempo já foi. Já foi. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, a Rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a Web Rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.